Oi, gente! O vídeo de hoje é diretamente de alto mar, olha que coisa mais linda, para contar um pouquinho para vocês sobre a minha viagem no quadro Perguntas do Insta. Vem comigo! Então, gente, essa viagem foi completamente desprogramada. Ela não foi programada, a gente não estava esperando por essa viagem, mas aconteceu uma oportunidade e a gente acabou vindo. Era para ser uma viagem de 9 dias e se transformou em 16 dias. E eu vou contar tudo para vocês, porque como isso aconteceu do nada, gerou um grande burburinho no Instagram e várias perguntas. Então, o quadro de hoje de perguntas no Insta é sobre a viagem e eu vou começar com a primeira pergunta, que é: qual foi o roteiro de viagem? Pois bem, como eu falei para vocês, ocorreu um imprevisto, que foi o fato de que o nosso avião não conseguiu nem pousar, quanto mais decolar na vinda para cá. O nosso voo sairia de Floripa, mas estava um tempo horrível, chuva atrás de chuva, e naquele dia o avião não conseguiu pousar. Então, no momento, a gente ficou bem chateado, porque o nosso voo sairia de Floripa de noite, chegaria de manhã, a gente já pegaria um cruzeiro. E aí a gente perdeu esse cruzeiro, por isso que a viagem se estendeu. O nosso roteiro inicial seria pegar um cruzeiro de 5 dias, que passaria por Key West e Bahamas, e depois a gente voltaria para Miami, curtiria ali uns 2, 3 dias em Miami e um dia em Orlando num parque. Mas, como aconteceu tudo isso, a gente teve a grande sorte, na verdade, a viagem surgiu porque a minha cunhada trabalha no Celebrity Cruises e surgiu essa oportunidade de vir viajar, encontrar ela e passar um tempo nesse cruzeiro maravilhoso. E só por isso, por ser algo que a gente fez diretamente com ela, que a gente conseguiu não perder o nosso cruzeiro e alterar para o próximo, que é esse que a gente está fazendo agora. Então, o nosso roteiro teve que ser alterado, a gente precisou esperar aquele cruzeiro dos 5 dias que a gente faria finalizar para conseguir entrar no próximo. Então, a viagem que aconteceria, a parte de final da viagem, veio para o começo. Então, a gente chegou em Fort Lauderdale, que é bem pertinho de Miami. A gente já foi direto para Orlando, porque um dos meus maiores sonhos era conhecer um parque da Disney. Então a gente foi para Orlando, dormiu lá, e aí no dia seguinte a gente acordou bem cedinho e já foi pro parque. A gente escolheu o Universal, o Island of Adventures, porque eu amo uma montanha-russa, eu amo um friozinho na barriga, uma emoção, e aí eu acabei escolhendo esse. Nesse momento, tenho muita vontade de conhecer os outros também, mas cada viagem a gente vai conhecendo um e tá tudo certo. Era um grande sonho vir para os Estados Unidos, era um grande sonho conhecer um parque. E foi muito bom porque a gente deu bastante sorte, o parque estava vazio. Deu 11h30 da manhã, a gente já tinha feito o parque inteiro e a gente começou a repetir os brinquedos favoritos. O meu favorito foi, sem dúvidas, a montanha-russa do Jurassic Park, que é uma montanha-russa nova, que ela chega, acho que a 112 km por hora, alguma coisa assim. É muito rápida, dá muito frio na barriga, muita emoção. E outra que eu gostei bastante, que todo mundo fala, que é a do Hulk, que também é muito legal. E outros dois brinquedos que eu gostei bastante foi o 3D do Homem-Aranha e do Harry Potter. Por mais que eu não seja uma pessoa muito fã, foi incrível, porque a estrutura, todo o sentimento, tudo que você sente lá é totalmente 5 sentidos, assim. Você tá passando por um lugar e tem um carrinho de pipoca, você sente o cheiro da pipoca, mesmo estando longe, só passando. É tudo muito forte, muito sensitivo. É todos os sentidos mesmo bem aguçados. O visual, o áudio, o paladar, o toque. Às vezes dentro dos brinquedos você sente até o efeito, tipo assim, no 3D vinha uma água no vídeo, a água pingava em você. Então é algo mágico. E foi muito mais do que eu esperava e do que eu sonhava. Mas enfim, falando do roteiro, voltando pro roteiro. A gente saiu então do parque e foi para Fort Lauderdale de novo para encontrar um casal de amigos. Jantamos com eles depois do parque, mortos, mas para aproveitar tudo mesmo. E aí depois a gente foi para Miami. Lá em Miami a gente ficou no apartamento de um amigo. Então a gente não ficou em hotel, a gente ficou nesse apartamento no Brickell, que é o bairro financeiro de Miami, lindo demais, muito lindo mesmo. O nascer do sol é incrível desse apartamento que a gente ficou, vou deixar um vídeo aqui pra vocês.
E aí a gente ficou em Miami no primeiro dia, a gente foi no Sawgrass, se eu não me engano é assim que se fala, que é um outlet bem grande de Miami. E depois, no dia seguinte, a gente foi pra Miami Beach, conhecer um pouco a parte da praia, bem legal também, foi o dia que a gente mais caminhou, mais do que no dia do parque, mas é muito legal. E em Miami, acho que foi isso. No dia seguinte, a gente veio pro navio. No navio, a gente fez a rota do Caribe. Eu tô até com uma colinha aqui do navio, porque foram muitos lugares. Era pra ser um navio de 5 dias e virou um cruzeiro de 10. Né? Então, ó, deixa eu achar aqui certinho. A gente saiu de Miami, foi pra República Dominicana, na cidade de Puerto Plata. Depois a gente foi pra Puerto Rico, San Juan. Depois a gente foi para as Ilhas Virgens dos Estados Unidos, muito lindo. Depois a gente foi para St. John's, na Antigua. Fomos para St. Kitts. E por último, para San Martin, que é o local onde tem aquela praia com o aeroporto logo atrás, que a gente tá na praia, o avião vem vindo. Vou deixar um vídeo aqui para vocês verem também. Bem bacana a experiência, são lindas, lindas as praias. O que eu mais gostei foi St. Kitts, que a gente foi para uma praia que é bem calminha, tem a vista que você tem de dentro da água, são várias montanhas e tem uma estrutura muito legal de bar de praia, assim, né, onde tem drink, tem o bar, tem banheiro, chuveiro, então é bem bacana, vou deixar aqui a imagem para vocês verem também. E aí agora a gente tá em alto mar, voltando. A gente volta pra Miami, fica em Miami mais 2 dias e depois volta pra casa. Então a viagem foi bem longa, está sendo bem longa, mas esse foi o roteiro e foi incrível, assim, conhecer tudo isso sem nem ter esperado, porque essa viagem não estava programada. Foi incrível, a realização de um sonho. Aí a próxima pergunta é: onde comprou a viagem e se fez tudo sozinha? Então, como a gente veio para essa viagem por conta do cruzeiro, o cruzeiro foi direto ali pela minha cunhada, ela fechou pra gente pelo próprio Celebrity. E a parte das passagens a gente comprou pelo Decolar. E a parte do hotel de Orlando a gente comprou no mesmo dia, estando em Orlando mesmo, indo para Orlando, a gente já comprou pelo Booking ou pelo Hotel Urbano, alguma coisa assim. Não sei qual foi certinho, eu acho que foi pelo Booking. E foi isso, porque daí em Miami a gente não ficou em hotel e aqui no cruzeiro foi com a minha cunhada, então a gente acabou fazendo tudo por conta mesmo. Agora, uma pergunta que veio muito é sobre o visto, inclusive eu separei em 2 perguntas. A primeira: o processo para conseguir o visto é muito complicado? Então, no meu caso, eu contratei uma agência, eu vou deixar o arroba aqui também para vocês verem. A Lisiane que me atendeu, ela foi extremamente atenciosa. E aí, como que foi? Eu paguei uma taxa para ela fazer todo o processo por mim, ela me mandou o formulário que tem que preencher, eu preenchi todo o formulário, paguei a taxa do visto também, que você tem que pagar independente se passar ou não, se for aprovado ou não, você tem que pagar essa taxa. E aí ela ficou responsável ali por fazer a parte do agendamento. Eu queria fazer no Rio de Janeiro, porque eu já queria viajar para lá, então o meu visto foi feito no Rio de Janeiro, mas o processo em si foi a agência que ficou responsável. E depois, quando cheguei lá, foram 2 dias. O primeiro dia foi só se apresentar, levar o passaporte, tirar a foto. E no segundo dia foi a entrevista, que daí a gente vai para a segunda pergunta, que é se a entrevista do visto é em inglês ou em português. Ela é em português. Normalmente quem faz as perguntas é um americano, mas é em português. Então eles falam com aquele sotaque meio estranho, mas a gente fala em português, porque não é todo mundo que sabe falar inglês, né? Como é o meu caso, eu não conseguiria responder em inglês. Então as perguntas são em português. E aí na imigração, como que é, o que eles perguntam? No meu caso, como eu não falo muito bem inglês, o Cadu foi na frente, entrega os nossos passaportes. Aí a pessoa que tá ali, ela faz algumas perguntas pra gente, perguntou quanto que a gente tava trazendo em cash, né, em dinheiro, pra onde que a gente ia, quantos dias a gente ia ficar, onde a gente ia ficar. E aí você tira uma foto e coloca ali todas as digitais da mão, das 2 mãos,
E é isso, foi bem tranquilo na imigração, é um lugar que não pode pegar celular, tem que ser sério. Sobre ali a entrevista do visto também, que era uma pergunta que tinham me feito, que eu não coloquei aqui, o que perguntam, né? Então fica a maior dica aqui, tá? Sobre a entrevista do visto. Seja sincero, foi o que a Elisiane da agência falou pra mim e é o que eu digo pra vocês, assim, porque me fizeram muitas perguntas relacionadas ao meu trabalho, porque eu tava num momento que eu jurava que eu ia ser negada. Eu não tinha nenhum vínculo empregatício, eu tinha acabado de sair da empresa que eu trabalhava e tava começando a minha, ainda não tinha meu CNPJ, não tinha nada no meu nome. Então, pela minha idade, por não ter nenhum vínculo, eu jurava que eu ia ser negada e não foi o caso, graças a Deus. Mas me fizeram muitas perguntas relacionadas ao meu trabalho, a da onde que vinha o meu lucro, enfim. Perguntas bem focadas que se eu não soubesse, se não tivesse sido eu que tivesse respondido no formulário, eu não saberia responder. E aí, numa dessa que você cai, você é negado. Então, principal ponto, principal dica pro visto é você mesmo preencher seu formulário falando a verdade e ficar tranquila, responder o que te perguntarem, mas que você sabe que é verdade. Então, vai dar tudo certo, vai na fé. E aí, vamos pra pergunta que eu já meio que respondi aqui, né? Se eu falo inglês ou não. Eu até brinquei lá no Instagram que eu contratei um tradutor particular pra mim, que tudo que eu quero eu peço pro Cadu pedir pra mim. Eu tô nesse processo de começar o inglês e tô bem ansiosa. Na próxima viagem eu quero estar falando fluente, pelo amor de Deus, que é algo que eu devia ter feito há muito tempo, mas é muito interessante, assim, porque eu assisto tudo em inglês, eu, né, gosto de buscar, mesmo que eu não estivesse fazendo um curso, mas tentando aprender de alguma coisa, de alguma forma. Então eu assisto todas as séries em inglês, filmes em inglês, e eu consigo perceber que eu consigo entender o que falam. Eu só não consigo quando eles falam tudo rápido e junto, assim. Quando eles estão todo mundo falando junto ou muito rápido, é difícil de entender, até porque eles juntam uma palavra na outra e, enfim, fica bem difícil. Mas o básico eu consigo entender e o básico do básico eu consigo falar. Mas é isso, pelo menos consigo entender um pouco. Dicas de cruzeiro, o que levar de look? Primeiro de tudo, leve um look para frio para usar de noite. De noite, normalmente é um look um pouquinho mais chique, às vezes tem um teatro, um show, alguma coisa assim, mas normalmente as pessoas se vestem um pouquinho mais chique, só que o ar fica muito gelado, pelo menos nesse que eu tô. Mas todo mundo fala, então a minha dica é que traga vestido longo ou blusinha longa, casaquinho. Eu trouxe um monte de short saia que eu só consigo usar durante o dia, porque de noite é frio, tá? Então, o que acontece normalmente é isso, algum restaurante ou outro que você paga além do pacote, que é um pouco mais chique. Sempre tem show rolando, tem o teatro. Durante o dia, biquíni, né? Saída de praia, canga, chapéu. E se você for descer em algum porto, roupinha leve, tênis, para ficar bem confortável. Então, basicamente seria isso: biquíni, roupa leve, tênis e roupa para um clima mais fresco. Então, uma roupa um pouquinho mais fechadinha para usar de noite sem passar frio. E por último, mais duas perguntinhas. Uma sobre teste de Covid para entrar. Eu não precisei fazer teste e nem precisei apresentar a vacina tanto lá no aeroporto quanto no navio. Jurava que iam me pedir isso várias vezes, não pediram em momento nenhum nada relacionado ao Covid. Só perguntaram se tinha tomado a vacina e fim. E por último, se tem passadoria ou disponibilizam ferro, vir em algum lugar que não pode levar nada que gere calor. Sobre passadoria, nesse navio que eu tô no Celebrity, eu tô no Silhouette da Celebrity Cruises, tem passadoria, mas é paga. Tanto a lavação, né, lavar roupa, quanto passadoria é pago. Não tentei trazer ferro, então não sei, mas eu trouxe secador e chapinha e não fui banida. Então, secador e chapinha eu acredito que dê, só tem que tomar cuidado com uma coisa. Vou pegar e já mostro. Se você for viajar para o exterior, lembre-se de sempre levar um adaptador. Ó, por quê? Essa pontinha aqui que a gente tem no Brasil, ela não funciona aqui. Tem que ser essa pontinha aqui, pelo menos nos Estados Unidos, né? Então, não deixe para comprar adaptador nos Estados Unidos, porque é quase $30. Então já fica a dica, tá? Se fizer algum cruzeiro ou viagem para os Estados Unidos,
traga o seu adaptador. E é isso, se você quiser saber mais alguma coisa sobre a viagem, me manda aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e não deixa de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Um beijo e até o próximo!